Liturgia diária, quarto domingo da Quaresma. Primeira leitura, 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 1b, 6 a 7 e 10 a 13a. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura, Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 14. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, João capítulo 9, versículos 1 a 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi,
lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E já está aqui o Antônio Santoro para os comentários da liturgia de hoje. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? E antes de começar o nosso programa, como não poderia deixar de ser, eu peço a você, faça isso agora, deixe um joinha nos nossos vídeos, deixe um comentário nos nossos vídeos, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, nos grupos da família, dos amigos, da igreja. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Todas essas são maneiras do YouTube entender que o nosso vídeo é relevante e dessa forma ele mostra o nosso trabalho para mais pessoas. Por isso eu sempre digo, pessoal, joinha, comentário, compartilhamento são maneiras de vocês nos ajudarem a evangelizar. São maneiras de vocês que gostam do nosso trabalho fazer com que esse trabalho possa chegar a pessoas que ainda não conhecem o Vox Católica. Faça isso agora, antes de começar o programa, para que você não esqueça no final. Desde já, eu deixo a você o meu muito obrigado. Pessoal, hoje a gente avança um pouco mais no período da Quaresma e já estamos no 4º domingo. E nunca é demais a gente lembrar que a Quaresma é um tempo especial, onde a nossa igreja nos pede um pouco mais de atenção com determinadas práticas que precisam fazer parte da nossa vida normal, da nossa vida cotidiana, mas que nessa época merecem uma atenção maior: a oração, a penitência, o jejum e a caridade. Através de uma dedicação maior a essas 4 coisas, nós podemos fazer uma verdadeira revisão da nossa vida espiritual. A gente pode se preparar interiormente para a grande festa da Páscoa, a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que já está se aproximando, né? Falta pouquinho, gente. E esse 4º domingo da Quaresma, ele é marcado por uma particularidade. Ele é conhecido como o Domingo da Alegria. Tanto no tempo da Quaresma quanto no tempo do Advento, a igreja tem um momento especial, onde ela diminui a austeridade, né? Como essas épocas são tratadas, para poder antecipar um pouco da alegria da festa que é aguardada. No Advento, essa festa aguardada é o Natal. E na Quaresma é a Páscoa. A celebração desse 4º domingo da Quaresma é marcada pela cor rosa, que tem um tom mais alegre no lugar da cor roxa, que é a marca da Quaresma. Então, pessoal, vivamos o Domingo da Alegria, o 4º domingo da Quaresma. Gente, o tema central desse 4º domingo da Quaresma é a luz. Ser uma pessoa cristã é ser uma pessoa que vive na luz de Cristo, que é a luz do mundo. A primeira leitura talvez seja a única em que o tema da luz não é diretamente abordado. Nessa leitura a gente vai ver a unção de Davi feita pelo profeta Samuel. Esse tema, no entanto, também nos dá uma oportunidade de reflexão sobre a nossa unção no dia do nosso batismo, quando passamos a nos tornar membros da família de Deus e, por consequência, testemunhas de Jesus, testemunhas da luz de Deus que veio ao nosso mundo. Por volta de meados do século IX a.C., o povo dos filisteus se tornou uma grande ameaça para o povo hebreu que habitava na terra de Canaã. Os filisteus eram estabelecidos na parte litorânea, mas forçavam cada vez mais a entrada para o interior e acabavam sendo uma grande ameaça para as tribos de Israel, que habitavam mais para a região montanhosa. Essa situação fez com que as tribos de Israel começassem a vislumbrar a hipótese de se reunirem sob a liderança de um mesmo rei, da mesma maneira como faziam os outros povos da região. A primeira experiência que eles fizeram nesse sentido, no sentido de terem um rei único, foi com Saul. No entanto, Saul e seu filho Jonatas acabaram morrendo em um combate contra esses mesmos filisteus. Dessa maneira, era necessário que fosse escolhido um novo rei para comandar o povo. E o escolhido foi Davi. Mas como é que isso aconteceu? Existem 3 tradições do povo hebreu que contam a ascensão de Davi ao trono. A primeira, e talvez a mais conhecida por nós, mostra que Davi chamou a atenção de Saul por sua valentia em batalha, quando venceu o gigante dos filisteus, chamado Golias. A segunda mostra Davi como um poeta, que cantava e tocava a harpa na corte do rei Saul. O rei, quando estava muito agitado, só conseguia retomar a calma na presença de Davi. E com o tempo, Davi tornou-se amigo de Jonatas, que era o filho do rei, e se casou com uma outra filha de Saul, chamada Mical.
E, finalmente, a terceira tradição, a mais difícil de ser comprovada historicamente, mas a que possui a maior importância teológica, diz que a realeza de Davi foi uma escolha direta do próprio Deus. É essa última narração que a gente viu no texto de hoje. A nossa leitura, mostra para nós que o autor tenta, com essa narrativa, mostrar a diferença da lógica de Deus e da lógica dos seres humanos. A escolha de Davi foi uma escolha pessoal de Deus. Nem mesmo Samuel, que era o enviado de Deus, o profeta de Deus, sabia precisar quem devia ser o ungido por ele. Ele simplesmente recebe a indicação diretamente do próprio Deus. É da iniciativa livre de Deus que parte a escolha do rei, do líder que devia subir ao trono. Não é uma escolha feita pelas pessoas. Um outro ponto interessante que a gente pode ver no nosso texto é como o profeta Samuel age conduzido pela lógica humana, pelo entendimento social que as pessoas tinham. Ele aparentemente pensa que deve ungir o filho mais velho de Jessé. Samuel, inclusive, narra que ficou impressionado com a beleza e com a estatura do rapaz. Samuel acaba descobrindo que a escolha de Deus havia recaído sobre o filho mais novo, que era quase um anônimo, que havia sido destacado para tomar conta do rebanho do seu pai. Essa história da ascensão de Davi ao trono de Israel quer deixar bem claro para a gente que as escolhas feitas por Deus não têm nada a ver com as coisas às quais a gente fica mais atento, mais impressionados, as coisas que mais nos impressionam, como a beleza do filho mais velho, por exemplo, que é citada pelo profeta. Muito pelo contrário, Deus costuma dar a preferência aos mais fracos, aos mais frágeis, aqueles que são desprezados pelas pessoas, aqueles que são considerados os menores. É através desses que Deus prefere agir no nosso mundo. As pessoas não são os heróis da história da salvação, mas são apenas os instrumentos através dos quais Deus age no mundo para realizar o seu projeto, para realizar a sua obra. A grande lição dessa leitura é nos mostrar que Deus enxerga as coisas muito diferente da maneira como a gente enxerga. Os critérios que ele utiliza, na sua lógica, são muito diferentes dos critérios que a gente utiliza. A gente tem o mau costume de se basear muito nas aparências, naquilo que a gente consegue ver. São essas coisas que nos impressionam mais. Assim como aconteceu com o profeta Samuel, que ficou impressionado com a altura, com a estatura, e com a beleza do filho mais velho de Jessé. Mas Deus não olha para nós dessa maneira. Deus vê muito além das aparências. Deus olha para o coração das pessoas. A gente precisa tentar aprender com essa leitura de hoje a ver, a enxergar de forma mais parecida com a visão de Deus. Nós devemos parar de nos impressionar demais com as aparências daquilo que a gente vê e nos preocuparmos mais em enxergar o coração das pessoas. É lá que está a verdadeira beleza delas. Nós precisamos parar de avaliar as pessoas pelas roupas que elas vestem, pelo tamanho do seu currículo, pela quantidade de bens que elas possuem, pelo tipo de influência que elas podem ter junto a pessoas poderosas da nossa sociedade. Nós precisamos aprender a descobrir a riqueza que existe dentro do coração daqueles que estão à nossa volta, independentemente de qualquer atributo exterior que a pessoa possa ter. É dentro do coração que Deus olha, e é dentro do coração que nós também devemos olhar. É de lá que devemos tirar as impressões verdadeiras sobre as pessoas. É somente agindo dessa maneira que vamos poder dar um passo importante para que respeitemos a dignidade de todos os seres humanos. Quantas vezes a gente vê pessoas comuns sendo desrespeitadas por serem apenas mais uma pessoa no meio da multidão, por serem apenas mais um anônimo no meio de tantos outros, por não serem pessoas consideradas respeitáveis nem influentes. Quem já não foi testemunha de uma cena dessas? Ou até quem já não sofreu uma cena dessas? Isso só acontece porque aqueles que desrespeitam essas pessoas estão olhando para as aparências, para o que elas não representam para eles. Elas não representam a figura de um artista, de uma pessoa famosa, de uma pessoa poderosa, ou elas são reconhecidas pelas suas vestimentas imponentes, nem por desembarcarem de belos carros. Elas são apenas pessoas comuns,
sem importância, sem influência, sem poder, muitas vezes mal vestidas, mas que têm a mesma dignidade daquelas outras que são consideradas importantes pela nossa sociedade. Pessoal, vejam bem, tomem cuidado para não fazermos sobre esses pequeninos o mesmo juízo de valor que o mundo faz. Que nós possamos ver dignidade em cada pessoa, em cada ser humano, da mesma maneira, olhando para o coração, olhando aonde Deus sempre olha e não aonde a nossa sociedade presta mais atenção. Que nós possamos fazer uma reflexão sobre como nós tratamos aqueles que vivem do nosso lado, aqueles que cruzam o nosso caminho, sobre como nós enxergamos os nossos semelhantes. Particularmente eu chamo a atenção nas recepções das nossas igrejas, das nossas comunidades, que deveriam ser, por excelência, locais onde os valores que regem a sociedade humana deveriam dar lugar aos valores que regem o reino de Deus. Será que nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, a gente recebe todos de maneira igual? Será que a aparência daqueles que se aproximam exerce alguma influência sobre a maneira pela qual a gente recebe as pessoas, sobre o modo como nós acolhemos as pessoas? Que a luz de Cristo possa ser a luz que nos faça enxergar os nossos irmãos da maneira como eles realmente são, da maneira que Deus os enxerga. Que a luz de Cristo retire a cegueira que os valores da sociedade humana causam na gente, nos impedindo de enxergar nos outros a imagem do próprio Jesus. Na segunda leitura de hoje, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo aos Efésios. Essa carta, mais ou menos do ano 60 da nossa era, ela tem características de uma carta do tipo circular. Um tipo de carta que deve ter sido enviada para várias comunidades numa época em que Paulo estava na prisão. O tema central dessa carta é algo que Paulo chama de mistério. Esse mistério seria o projeto salvador de Deus que estava definido desde o início dos tempos, mas que foi escondido das pessoas. Agora esse mistério se revelou a nós de maneira plena através da vinda de Jesus. O mistério foi comunicado aos apóstolos e dado a conhecer a todo mundo através da pregação da igreja. O texto que a gente leu hoje faz parte de uma exortação aos que foram batizados, em que as pessoas são convidadas a abandonarem as suas antigas formas de viver e a se revestirem de Cristo, isto é, a assumirem em suas vidas de uma maneira plena a proposta que Jesus nos trouxe. Dessa forma, elas vão passar das trevas para a luz. A imagem das trevas e da luz era uma alegoria muito conhecida na época de Paulo. Era uma imagem recorrente nos ensinamentos de catequese, principalmente nos escritos de Paulo e de João. Era uma simbologia que definia claramente o mundo de Deus, que é representado pela luz, e o mundo das trevas, o mundo de todos aqueles que se opõem a Deus. Na visão de Paulo, viver nas trevas é viver longe de Deus, afastado, da luz. A pessoa que vive nas trevas é prisioneira de falsos valores, de falsas seguranças. Ela vive no mundo das paixões. Ela vive de maneira egoísta, acreditando na sua própria autossuficiência, acreditando, não necessitar da presença de Deus na sua vida. Por outro lado, a pessoa que vive na luz é aquela que escolhe ouvir a proposta de Deus. É aquela que aceita com humildade o dom gratuito da salvação que Deus oferece para cada um. E, em consequência disso, ela aceita viver de acordo com a proposta que é feita a ela pelo próprio Deus. Ela escolhe viver na liberdade. E a liberdade, gente, na visão de Paulo, é justamente a libertação que a pessoa tem de tudo aquilo que fazia com que ela vivesse presa nas trevas. A pessoa que é verdadeiramente livre é aquela que não possui amarras com os valores humanos, mas que é livre de todos eles para poder aderir voluntariamente e sem restrições à proposta que recebe de Deus. Por isso que Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo diz que os cristãos são aqueles que escolheram viver na luz. Dessa maneira, ele exorta a todos os cristãos, através dessa carta, que abandonem as obras das trevas e pratiquem as obras da luz. E como praticar as obras da luz?
É vivendo numa sociedade que seja marcada pela verdade, pela justiça e pela bondade. Os cristãos também são convidados a desmascararem as obras das trevas, para que a luz de Cristo possa brilhar em todos os lugares. E desmascarar as obras das trevas significa lutar para banir desse mundo as atitudes regidas pelo egoísmo, pela vaidade, pela soberba, pelas ilusões, por tudo aquilo que escraviza o ser humano e faz com que ele viva preso num mundo marcado pelas trevas. Não basta apenas viver na luz, é preciso também combater as trevas, lutar para que tenhamos um mundo mais justo, onde os valores do reino de Deus possam reger as relações entre todas as pessoas. E para nós, o que significa na nossa vida particular viver na luz? Quais são as trevas que ainda causam sombra na nossa existência? De que é que nós precisamos nos libertar para nos tornarmos verdadeiramente livres para Deus? O que é que nos amarra? O que é que nos prende? O que é que nos faz viver em situações, ou tomar atitudes que não são condizentes com as obras da luz, com os projetos do reino de Deus? Quais são as coisas a que damos valor demasiado e que acabam nos escravizando de alguma maneira, nos impedindo de viver plenamente os ensinamentos que Jesus nos deu? Por fim, gente, vemos uma expressão no final da nossa leitura que diz o seguinte: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Esse é um lembrete de Paulo para que mantenhamos sempre a nossa vigilância. Nós não podemos dormir. Da mesma forma como um vigia tem que ficar atento o tempo todo no seu trabalho, o cristão também tem que estar atento aos seus deveres junto de Jesus. Paulo quer nos lembrar de que não podemos passivamente, como quem dorme, aceitar a maldade, o egoísmo e a injustiça que reinam no nosso mundo. Tudo isso são obras das trevas e não da luz. Nós não podemos ser comodistas, nós não podemos deixar as coisas acontecerem fingindo que não estamos vendo. Nós não podemos ser omissos. Nós devemos estar despertos, vigilantes. Nós devemos nos sentir incomodados com as trevas desse mundo e não deixarmos que elas se espalhem, que elas tirem o espaço da luz de Deus. Essa é a reflexão que nós devemos fazer sobre como anda a nossa vida, se somos reflexos da luz ou se andamos escondidos nas trevas. Reflitamos, gente, baseados nos ensinamentos que Paulo nos dá nessa leitura de hoje. No nosso evangelho, nós vemos um trecho retirado da narrativa de João. João, pessoal, é marcadamente um evangelista que quer nos apresentar Jesus como Messias, como Filho de Deus que foi enviado ao mundo. Para isso, ele faz durante a sua narrativa do evangelho várias catequeses. Elas são conhecidas como uma parte do Evangelho compreendida entre os capítulos 2 até o capítulo 11, que costumamos chamar de Livro dos Sinais. O trecho que a gente lê hoje, ele faz parte dessa catequese. É através do sinal da luz que João vai descrever a ação curadora e libertadora de Jesus, que é a luz do mundo. Esse episódio é situado no ambiente da festa das colheitas, e um dos ritos mais marcantes dessa celebração era a iluminação de 4 grandes candelabros no Templo de Jerusalém. No centro dessas narrativas, nós vemos Jesus, que caminhava junto com seus discípulos e um cego. Os cegos, pessoal, eram uma das categorias dos excluídos do tempo de Jesus. A cegueira de nascença era considerada um grande castigo de Deus. E ainda havia a discussão sobre o motivo da cegueira. Se a culpa era de algum pecado cometido pelos pais da pessoa ou se a própria criança havia cometido um pecado no ventre da mãe para que ela nascesse cega. Olha aonde chegava o pensamento daquele povo. De acordo com o que se acreditava naquele tempo, o castigo de Deus era proporcional à culpa da pessoa, era proporcional aos pecados que tinham sido cometidos. E nesse contexto, a cegueira era considerada a consequência de um pecado gravíssimo, porque uma pessoa ser privada da visão e, consequentemente, ser privada do poder de ler as Sagradas Escrituras devia ser o resultado de um grande pecado cometido, ou por ela ou pelos seus pais. Era uma verdadeira maldição.
Os cegos também eram impedidos de participar das cerimônias religiosas que eram realizadas no templo. Era realmente, gente, muita carga nas costas deles, muita exclusão para os cegos. Gente, nós precisamos ver que a narrativa do Evangelho de hoje, ela não é um relato histórico, né? Ela não é uma reportagem sobre a cura de uma pessoa em particular. Nós precisamos perceber no nosso texto uma catequese, onde o cego que nos é apresentado é o símbolo de todas as pessoas que vivem presas na escuridão, que são privadas do acesso à luz, que são vítimas dos esquemas e das cadeias que impedem que elas cheguem à plenitude da vida. Não que a cura não tenha sido realizada, mas ela precisa ser enxergada nesse contexto teológico, nesse contexto abrangente. Ela precisa ser enxergada dentro da pedagogia de Jesus. Por outro lado, Jesus é a verdadeira luz que veio a esse mundo para iluminar o caminho e a vida de todas as pessoas, para libertar todos os que estão presos nas trevas ou que são impedidos por outras pessoas de terem acesso à luz. A narrativa ela é dividida em várias cenas. Vamos tentar refletir e analisar cada uma delas. Na primeira cena, Jesus e seus discípulos ficam diante de um cego de nascença, e como a gente viu, a cegueira era considerada um castigo que Deus dava para as pessoas que tinham cometido um pecado muito grave. Por isso, os discípulos fazem para Jesus a pergunta sobre quem havia pecado, para que ele nascesse cego, se tinham sido seus pais ou ele mesmo. Reparem, como seria absurdo o entendimento dele ter pecado ainda no ventre da mãe para que tivesse nascido cego. E Jesus rapidamente tenta desmontar essa crença, dizendo que a cegueira dele não era resultado nem do pecado dele, nem dos seus pais. Esse foi o momento oportuno para que Jesus se apresentasse como sendo a luz do mundo e revelasse aos discípulos a sua missão de levar a luz a todas as pessoas, a sua missão de tirar da escuridão todos os que viviam nas trevas. Na segunda cena, a gente vê Jesus passando do discurso para a ação. O gesto feito por ele, diante de todas as pessoas, mostra a reprodução do gesto da criação de Deus, onde Deus modela o barro e forma Adão. A saliva tinha a intenção de transmitir a energia vital, o sopro, a vida de Deus que seria transmitida pelo próprio Deus. Quando Jesus junta a sua saliva ao barro, ele está transmitindo àquele cego a sua própria energia vital, que iria dar luz aos seus olhos. Jesus faz dele um homem novo, animado pelo seu próprio espírito. Mas reparem que a cura não se dá de maneira imediata. Jesus pede que ele vá primeiro se lavar na piscina de Siloé. A disposição do cego em obedecer Jesus representa a sua adesão verdadeira a ele. Percebam também que João faz questão de dizer que o significado de Siloé é enviado. O cego deve ir se lavar nas águas de Jesus, nas águas do enviado de Deus, onde ele será purificado de todo o pecado e retirado das trevas e da escravidão que estava aprisionando a sua vida. Jesus quer fazer dele um homem novo, um homem livre. Nós podemos ver também, pessoal, uma catequese sobre o batismo. Ou seja, todo aquele que quiser sair das trevas onde se encontra, a fim de poder viver na luz de Deus, deve passar pelo ritual do batismo, deve aceitar a mensagem de Jesus e aderir à proposta que ele oferece. Deve se lavar nas águas do enviado, nas águas de Jesus. Numa terceira cena, a gente vê as pessoas que vão se aproximando do cego, ou agora do ex-cego, e são várias pessoas do seu convívio, pessoas que eram conhecidas dele. Essas pessoas que vão se aproximando, elas assumem diversas atitudes em relação à cura dele. Os primeiros que se aproximam, seus conhecidos, eles veem aquele homem que era inválido e dependente de todos e percebem que veio de Jesus o dom da libertação para ele. Talvez essas pessoas até quisessem ter também um encontro mais próximo com Jesus, mas não ao ponto de darem um passo definitivo. As suas vidas estavam presas na inércia, no comodismo, que impede que eles saiam de seus lugares, já bem instalados, para irem ao encontro da luz de Deus. Logo após, aparecem em cena os fariseus. Eles sabem o que Jesus podia fazer, mas eles se recusam, de maneira intransigente, a receberem o dom que provinha dele.
Eles não estão dispostos a abandonarem os seus esquemas, os seus costumes marginalizantes. Ou seja, eles não estão dispostos a saírem das trevas para irem ao encontro da luz. E muito pior do que isso, não bastasse não quererem ir ao encontro da luz, que é Jesus, ainda entram em combate contra Jesus, para que a sua luz não viesse expor as trevas em que eles optaram viver. E também não querem deixar que outras pessoas façam a mesma opção que o cego fez. Em seguida aparecem os pais do cego. Eles, por sua vez, se limitam apenas a reconhecer o fato que haviam testemunhado, mas não se comprometem nem mesmo na defesa do seu filho. A atitude deles é explicada pelo evangelista como uma reação ao medo de serem expulsos da sinagoga. E para o judeu, ser expulso da sinagoga era como uma excomunhão. Eles perdiam contato com a comunidade e ainda corriam o risco de serem taxados de hereges ou de apóstatas. Apóstata, para quem não sabe, é aquela pessoa que abandona a sua fé. Ou seja, eles perdiam os seus pontos de referência, as suas ligações comunitárias e ainda corriam o risco de ficarem marginalizados, vivendo à margem da sua sociedade, sendo colocados de lado. Ou seja, pessoal, eles preferiram ficar na comodidade da sua posição comunitária, mesmo sabendo que ela era sustentada por esquemas de injustiças e de opressão. A figura desses pais representa todas as pessoas que preferem ficar na sua situação de escravidão para não ter que provarem às autoridades constituídas, mesmo que elas representem a causa de toda a escravidão e de trevas em que vivem as pessoas ao seu redor. Elas não entram em combate. Elas preferem ficar no seu comodismo, elas preferem ficar caladas do que aceitarem verdadeiramente a luz que vem de Jesus, que quer tirar todos dessa situação. Agora percebam, na mudança progressiva pela qual passou a vida desse homem que foi curado por Jesus da sua cegueira. Percebam como a vida dele foi transformada. No começo, quando ele ainda estava meio atordoado com a sua cura, com a mudança radical que ele havia sentido na sua vida, e ele é perguntado sobre onde podia encontrar Jesus, ele responde que não sabia. Mais adiante na narrativa, quando lhe perguntam quem era Jesus, ele responde que é um profeta. A luz que havia iluminado a vida daquele homem vai causando uma transformação progressiva na sua vida. E um pouco mais à frente, quando ele é intimado pelos fariseus a renegar Jesus, ou seja, a abandonar a luz que ele havia recebido, a luz que havia entrado na sua vida, e a liberdade que isso havia proporcionado a ele, ele passa a argumentar com seus inquisidores, de maneira inteligente, firmando sua posição e negando-se a voltar à situação de trevas que havia vivido antes. Ele se mostra realmente um homem livre, transformado, sem medo daqueles que antes haviam sido os responsáveis por fazê-lo viver nas trevas, na escravidão, na situação de marginalidade, afastado de todos. Ele passa a ser uma testemunha da luz. E ao final do texto, quando Jesus encontra com o agora ex-cego, ele faz o convite para que ele aderisse ao Filho do Homem. E fazer a opção voluntária por Jesus era a resposta que Jesus esperava. E a resposta foi imediata. Ele aceita imediatamente e se prostra aos pés de Jesus. A trajetória desse cego mostra o caminho que deve ser seguido por toda pessoa que é apresentada a Jesus e tem o desejo de caminhar com sinceridade na sua fé. O primeiro passo é o encontro com Jesus, que vem seguido pela adesão voluntária da pessoa que o encontra. E, por fim, por um amadurecimento progressivo da sua fé. Quando esse amadurecimento vai chegando à sua plenitude, o mais importante para a pessoa é seguir Jesus, é seguir seus ensinamentos, seu projeto, independentemente de tudo o que possam pensar os outros que estão à sua volta. A pessoa se torna verdadeiramente livre. Pessoal, o evangelho desse domingo nos mostra diversas maneiras de não aceitar a luz libertadora de Jesus. Existem aquelas pessoas que se opõem de maneira frontal à proposta de Jesus, porque não querem abrir mão dos seus privilégios.
muitas vezes fundamentados, como a gente viu, em esquemas opressores e marginalizantes, porque escondem suas atitudes nas trevas, e a presença da luz causa muito incômodo para eles. Existem também aqueles que têm medo de enfrentar as críticas dos outros, de serem mal vistos pelas pessoas que detêm o poder. E por isso se deixam manipular pela opinião delas. Aceitam sua condição de vida nas sombras, ao invés de buscarem viver na luz. E por fim, existem aquelas pessoas que até sentem simpatia pela proposta de Jesus, mas que não têm iniciativa suficiente para sair do seu estado de acomodação, da sua inércia. Talvez porque isso lhes cause algum desconforto que eles não estão dispostos a suportar. Que nessa semana a gente possa fazer uma boa reflexão nas nossas vidas, para que nós consigamos perceber qual dessas situações prende mais a nossa vida, qual dessas situações nos impede de fazer, de maneira livre e sincera, uma adesão verdadeira a Jesus e às suas propostas para a gente. E seja lá qual for a nossa maior dificuldade, que nós possamos, com a ajuda do próprio Jesus, nos libertar dela, saindo de toda situação de escravidão ou de sombras que possam estar querendo envolver a nossa vida, para que possamos buscar com determinação o caminho da luz, o caminho da libertação e da vida plena junto de Jesus. Certamente, assim como o cego do Evangelho, nós veremos a nossa vida de fé amadurecer progressivamente, até que estejamos plenamente vivendo na luz de Jesus. Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Não esqueçam de deixar um like, um comentário, de compartilhar o nosso trabalho, de se inscrever no nosso canal. Não esqueçam de nos ajudar a evangelizar. É o pedido que eu faço a cada um de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.